Olá, meus amigos. A palavra de Deus, ela diz que toda a escritura, todinha ela serve para nos corrigir, redarguir e nos ademoestar. Ela serve como exemplo para nós. E nas nossas reuniões aqui que nós temos, nós nos reunimos aqui com os nossos irmãos, nós pegamos os personagens do Antigo Testamento e lemos as histórias dele, a trajetória de vida, e tiramos lições muito importantes para a nossa vida. E esse domingo nós tiramos lições sobre a vida de Sansão. E foi muito bacana nós observarmos com muito cuidado os pontos que levaram ele à ruína, que levaram ele a ter uma vida desastrosa. E no final ele acabou morrendo. Mas antes eu quero fazer uma leitura aqui no livro do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Esse texto aqui, e o versículo 14, 15, 16, 17 e 18, ele quase não é obedecido pelas pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus. Diz assim aqui no capítulo 6, versículo 14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que comunhão, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu ouvinte da palavra, quantos de nós desobedecemos esse texto e a gente acaba se dando muito mal? E hoje na tarde, quando nós nos reunimos aqui, nós tiramos lições importantíssimas, muito valiosas para a nossa vida. E nós falamos sobre Sansão, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 13 e o capítulo 14, narra a trajetória desse homem. Esse homem tinha tudo para ser um grande servo de Deus, um grande dirigente do povo israelita. Ele foi dotado de algo fora do comum, por Deus. Ele foi dotado de uma grande força física. Além disso, ele tinha o Espírito Santo de Deus, que era a promessa. Mas aqui a palavra de Deus disse que era para ele obedecer. E aí nós vamos para o ponto, porque talvez pode estar acontecendo na sua vida. Você está em julgo desigual com os infiéis. Toda vez que nós nos associamos a infiéis, ou através de casamento, ou através de negócio, pode ter certeza que de uma forma ou de outra nós iremos nos dar muito mal, ou na vida espiritual ou na vida cotidiana. Mas que a palavra de Deus não falha, não falha. Então, meu amigo, minha amiga, você que assiste o nosso canal, vamos tirar algumas lições da vida de Sansão para que você e eu não incorramos no mesmo erro que ele. A palavra de Deus diz que o pecado ele tem a capacidade de nos enganar. Ele tem a capacidade de cegar. Ele tem a capacidade de deixar nós com a consciência calejada, com a consciência insensível às coisas espirituais. Sansão, ele começou desobedecendo
um mandamento que Deus tinha dado para o povo hebreu, e hoje é para nós, hoje nós somos o povo de Deus, que não era para ele casar com pessoas fora do povo de Deus. E aí ele insistiu, ele se afeiçoou a uma mulher dos filisteus. Nesse momento, quando ele desobedeceu, começou a decadência desse homem. E aí o pai dele, no versículo 3 do capítulo 14 de Juízes, disse assim, quando ele resolveu casar com essa mulher: porém seu pai e sua mãe lhes disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu não vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Quantos de nós fazemos o que agrada a nós? Esquecemos as leis de Deus, esquecemos os mandamentos de Deus. Aqui foi o primeiro erro dele. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E ele não deu ouvido às advertências do pai e da mãe. Como ele era dotado de uma grande força, ele achava que ele poderia fazer o que bem entendia. E depois, ele, desse pecado, dessa desobediência, ele matou um leão. E depois de alguns dias ele passou naquele leão e tinha mel dentro do corpo do leão. E o povo judeu tinha uma lei que não era para tocar em nada morto, em animal, em nada. E ele acabou pegando o mel e comendo o mel que estava no corpo morto do leão. E o pior, ele levou para o pai e para a mãe comer também, mas não falou para ele. Quantas vezes na nossa vida nós temos um leão morto, coisa imunda, mas o mel nos atrai. Hoje nós explicamos aqui para o nosso povo, para os nossos irmãos, que quantos leões nós temos que aparecem na nossa vida com mel, e nós comemos daquele mel. E aí vai cada dia, cada vez mais, nos distanciando dos mandamentos de Deus. Às vezes o leão morto, o mel, é um casamento. Casamento que você está fazendo, ou se associando, ou namorando uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não quer saber das coisas espirituais. Uma sociedade. Os leões mortos que aparecem com aparência de mel, porque o mel significa prazer, saciar os apetites. E nós fazemos isso. E depois, o que aconteceu? Ele começou a flertar com os inimigos dele. Ele começou a fazer uma aposta. Para você ver como que é. Hoje nós falamos aqui na nossa reunião à tarde sobre as pessoas flertar com o pecado. Ninguém é forte o suficiente para flertar com a tentação. Nós temos que fugir dela, sair fora dela. E aí ele matou 30 pessoas para poder cumprir aquela aposta que ele fez. E aí você vai lendo aqui o capítulo 13, 14 inteiro. Ele foi de mal a pior, desobedecendo a Deus. Como o tempo é curto, não dá para nós fazer uma análise mais profunda, então eu estou pulando alguns. E depois, ele era um tipo de homem que gostava de aventura, ele não parava em casa. E a palavra de Deus diz aqui que ele foi para Gaza e viu uma prostituta. Saiu com a prostituta. E depois aconteceu várias coisas. Aí depois ele foi para um vale chamado Soré, que é onde encontrou aquela famosa Dalila. Você está vendo, meu ouvinte, que eu estou falando? Às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. E aí Dalila, que era uma pessoa incircuncisa, uma pessoa que não era do povo de Deus, ele se afeiçoou, entregou o coração a ela. E vocês sabem a história, que ela acabou traindo ele. E isso lhe custou muitos anos na prisão. E perdeu toda a visão, furaram os olhos deles. E nós hoje falamos que quando nós desobedecemos a Deus, nós caímos na mão dos nossos inimigos espirituais, materiais, físicos, e ficamos em descrédito. E o inimigo, ele ri da nossa cara.
como aconteceu com Sansão. Sansão, os inimigos chamaram, quando ele estava preso lá, para brincar com ele. Acontece muito quando as pessoas desobedecem a palavra de Deus. Eu tenho visto, ouvinte, que a palavra de Deus, ela se cumpre totalmente. Eu nunca vi uma pessoa que tenha desobedecido e tenha se dado bem. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Então, o que eu quero que você pense, será que você está como Sansão? Um pecado atrás do outro, uma desobediência do mandamento atrás do outro. Isto pode lhe custar a visão. Você pode ficar cego. Você pode ficar como Sansão, sendo escravo do inimigo. Ele ficava rodando lá, a moinha, como um animal, como um jumento. E às vezes acontece isso. Será que na sua vida você não está só rodando assim, ó? Tudo o que você faz é para o teu inimigo. Então, meu ouvinte, desta palavra, hoje Deus está alertando cada um de nós, para nós tomarmos exemplos de pessoas que no passado, da palavra de Deus, não obedeceram. Tem até um ditado muito interessante que eu gosto, que diz o seguinte: o tolo não aprende com seus próprios erros. O esperto já aprende com seus próprios erros. O sábio já aprende com os erros dos outros. No mínimo, nós devemos ser espertos. No mínimo, aprender com nossos próprios erros. E aí a palavra de Deus fala que Sansão, ele teve uma morte terrível. Morreu junto com os filisteus. Uma vida destruída por causa da desobediência. Deus deu a chance para ele. No final da vida dele se arrependeu, mas já era tarde demais, já tinha perdido a visão. Então você que está vendo esse vídeo, tomara que não tenha uma pessoa julgo desigual com você. Tomara que não tenha na sua vida um leão morto. Tomara que não tenha na sua vida uma prostituta. Tomara que não tenha na sua vida uma Dalila. Cada personagem desse que eu te falei representa algo na tua vida que pode trazer destruição, que pode fazer você ser furado os teus dois olhos espirituais. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.